Pai do Senhor, igreja. Amém. Eita, mas Deus é fiel mesmo, gente. Aleluia, gente. Quem diria que o Senhor me tiraria do pior lugar do mundo e me colocasse no altar de uma Assembleia de Deus para falar a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Deus é fiel mesmo, gente. Um dia eu estava num quarto escuro, alcoolizada, tinha tomado 3 garrafas de vinho. Eu olhei pela janela e falei: Jesus, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não vai me perdoar. E Ele me perdoou. Eu quero contar um testemunho, porque eu prometi para Deus que no dia que eu pisasse esse altar eu contaria. Eu não cheguei na Bom Pastor convidada por ninguém. O Espírito Santo me mandou dentro de um banheiro da minha casa. Vai na Bom Pastor que ali eu vou te ensinar. Eu vim aqui e contei para a Deise, eu estava muito feliz e tal. Eu convidei a Deise e o Ravo mais duro que uma pedra, veio. E nós estávamos sentados aí, naquele banco ali, estava a Deise e o Ravo. E era meu 3º culto na Bom Pastor. E estava o pastor Anderson predicando aqui. Ele estava ministrando a palavra do Senhor. Eu estava chorando muito, eu estava com a cabeça agachada. E no momento assim da pregação, o pastor Anderson falou uma frase assim. Ele estava aqui, irmão. Até hoje eu tenho uma imagem do pastor Anderson aqui. Ele falou assim: confia no Senhor, Ele é fiel. Se Ele prometeu, hoje você vai estar aí, mas um dia você estará num domingo pela tarde aqui pregando. O Espírito Santo gritou no meu coração a seguinte frase: eu estou falando com você. Eu levantei a cabeça e me incorporei. E ele repetiu a mesma frase. E o Espírito Santo repetiu outra vez: eu estou falando com você. Não contei isso para ninguém. Se eu contei para alguém foi para Deise, porque para ela eu conto tudo. Mas acho que nem para ela eu contei isso. Guardei no meu coração e o Senhor cumpriu. O Senhor, Ele é fiel para cumprir, irmão. Se você tem uma promessa da parte do Senhor, creia nele. Eu vou jurar que essa água é minha. Gente, eu tô nervosa, gente. Olha quanta gente na minha frente. Gente, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero dizer uma coisa muito importante para mim. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo porque não me abandonaste quando eu pensei que eu estava perdida. Eu te amo porque o Senhor, com o teu braço estendido, me resgatou. Eu só te pedi ser salva, só queria ser salva. Mas o Senhor me deu além da salvação. O Senhor me deu um nome. O Senhor me deu a tua palavra. O Senhor me deu um povo que serve juntamente a ti. O Senhor me deu pastores, o Senhor me deu amigos. Então eu preciso te dizer, Jesus, que eu te amo. Eu não tenho nada que te oferecer, mas eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu quero agradecer também os meus pastores, pastor Edson, obrigada. Pastora Sara, I love you. Eu te amo. Eu te amo. Depois de Jesus, a senhora, tá? Glória a Deus. Irmãos, abrimos a palavra em Gênesis capítulo 19. Capítulo 19, o versículo é o 29. Aleluia, Jesus. O Senhor entregou uma palavra no meu coração e eu quero entregar ela todinha. Eu não vou levar nada para casa hoje. E a palavra diz assim: assim, quando destruiu a cidade das campinas, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Para que nós nos ubiquemos nesse contexto, nesta palavra, vamos colocar cada personagem no seu lugar. Ló era o sobrinho de Abraão, e quando Abraão saiu da terra de Harã, debaixo de uma palavra do Senhor que dizia: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A palavra de ordem era: sai da tua casa e da tua parentela. Mas como Abraão tinha perdido seu irmão e Ló era seu sobrinho, eu não julgo ele por isso, ele levou Ló consigo e ele foi nessa caminhada, né, obedecendo a voz do Senhor, e seguiu, né? Deus deu uma palavra, Abraão fez a mala e obedeceu.
né, levou esse detalhe de Ló e ele foi seguindo. Eles foram prosperando na caminhada. Chegou um momento em que eles tinham muito gado, eles eram muito prósperos, e os pastores começaram a se desentender. Então, Abraão falou com Ló: olha, Ló, não convém que nós nos desentendemos, somos famílias. Ele já era um homem adulto, né? Já tinha sua família. E ele falou: escolhe o que você quiser, o caminho que você escolher, esse é o teu, e eu correrei o contrário. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ló, né, aquele olho nele, olhou para as campinas do Jordão, planície. Aí Provérbios, eu creio que é o Provérbios 14, que fala que há caminho que para o homem parece caminho de bem, mas no final dele é a morte. Ele olhou para aquele lugar e falou: é esse para mim. Deixou para o tio dele todo o contrário: pedra, montanhas e areia. Mas aquele que está em Deus, porque em Isaías capítulo 44 fala: eu crio caminho no deserto e faço nascer água na terra seca. Oh, aleluia! Ele vai viver numa cidade chamada Sodoma, e me chamou muito a atenção. Porque quando a gente fala, e aí muitos ditados populares que falam: isso daqui virou uma Sodoma e Gomorra. Porque aponta muito ao pecado carnal. O pecado da imoralidade, da prostituição, do adultério. Mas não é assim. Lá em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50, ele descreve perfeitamente quem era Sodoma e os seus pecados. Sodoma, ela pecava porque disse... eis que foi o pecado de Sodoma: orgulhosa, insolidária, porque ela via o mal do outro, mas ela não se compadecia. Eles tinham abundância de paz, eles não sofriam violência, eram extremadamente egoístas, cada um por si, e aqui tudo bem, e eles eram prósperos, então não havia violência. Egoísta e arrogante. Mas é muito sério, porque às vezes a gente aponta os pecados carnais com muita ímpeto, porque são pecados direcionados ao outro, e ele é muito visível aos olhos humanos. Se uma pessoa cair em adultério na igreja, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai olhar para ele. Mas o arrogante entra e sai, aqui não aconteceu nada. Mas o Senhor, ele falou no capítulo anterior, falando o Senhor: então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Eles não matavam, eles não... estava tudo bonito aos olhos de todos. E houve uma sentença no céu. O Senhor falou: o clamor chegou a mim, e eu ditei um juízo, uma sentença. Mas no mesmo momento que houve uma sentença no céu, houve um clamor na terra. Abraão intercedeu por Ló. Pensa numa intercessão triste. Porque foi: se tem 50 não tem, se tem 40 não tem, se tem 30 não tem, se tem 10 não tem. Não tinha ninguém, irmão. Pensa numa intercessão decepcionante. Mas disse que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E é graças à misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Aleluia, Senhor. Quando houve o clamor de Abraão e o Senhor decidiu salvar a Ló, Deus preparou um plano de salvação para Ló. Não por Ló, porque Ló estava em Sodoma e ele estava bastante cômodo, e já pelas suas características de como ele se comportou com o seu tio, essas características do povo de Sodoma encaixavam perfeitamente em Ló, e ele estava muito bem ali. O que passa é que um clamor move sentença no céu. Hoje eu estou aqui para dizer que se você está orando por alguém, se você está clamando por alguém, não desista. O Senhor tem um plano de salvação para resgatar aquele que está em Sodoma.
Ora calamando rebai. Aleluia, Senhor. E entrando no primeiro tópico dessa mensagem, vamos desencadenar este plano salvífico que o Senhor criou a causa para responder o clamor de um servo seu. A palavra do Senhor fala que lá no início do 19, no versículo 1, que o anjo chegou, 2 anjos no anoitecer em Sodoma. Chega 2 anjos em Sodoma. Viemos aqui cumprir uma missão e a palavra fala, e Ló se levantou e foi. Eu fiquei muito, essa palavra o Senhor me deu muito antes da irmã Sara me chamar para pregar. E eu até falei com o Rubem, Rubem, Deus me deu uma palavra que eu preciso algum dia pregar ela para alguém. Essa palavra falou muito no meu coração, da misericórdia do Senhor. Fala que Ló, ele se levantou, ele foi e se prostrou em terra. Ló estava em Sodoma, mas ele passou muitos anos caminhando com um homem de Deus. Quando você caminha com quem sabe se comportar diante de Deus, ainda que você esteja em Sodoma, você sabe como se acercar à presença de Deus. Ló, não era o mais normal ele chegar e entrar na casa de Ló e falar, vamos embora daqui? Mas a palavra fala que Ló se prostrou com a cara em pó, chamou eles para casa, se comportou como servo, eu vou lavar os teus pés, vem para minha casa. E os anjos se negaram. E eu falei, meu Deus, pero por que se negaram se eles foram fazer isso? Essa era a missão. Se Deus nem ia salvar Ló, ele ia destruir toda a Sodoma. Se esses anjos estão aí para salvar Ló, por que ele teve que implorar para os anjos entrar? Muitas das vezes falamos, Jesus, o Senhor falou que vai salvar, mas a minha casa se está desmoronando. Quizás o teu comportamento diante da presença não está sendo de acordo com o que o Senhor espera de você. O plano de salvação não mudou, sigue sendo o mesmo. E se o plano não mudou e a salvação não chegou, muda o teu comportamento. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor, antes de entrar numa casa e salvar, Ele trata com a pessoa. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Nós queremos um milagre, nós fazemos uma campanha, viramos um crente, super crente, e estamos aí, ó. Deus entrega e até logo, Senhor, até a próxima prova. Que se o crente sabe que tem uma próxima. Mas nós tomamos um descanso. Quem se lembra de Jairo, mestre da sinagoga, homem sábio, do grupo contrário de Jesus? Ele andava com um montão de gente, Jesus também. Se tem uma coisa que nós temos vergonha de fazer da nossa natureza, se expor diante dos outros. Irmão, o negócio tem que estar feio para nós se humilhar. Se nós se expor a nossa vulnerabilidade. Mas a morte chegou na casa de Jairo e fez. Quem falou para Jairo que ele tinha que se humilhar aos pés de Jesus? Ele não era seguidor de Jesus. Quem falou para Jairo como chamar a atenção do mestre? A fama do mestre. Por que você não começa a falar como é que ele trabalha? Por que nós não começamos a contar para o povo como é que Jesus trabalha? Seguramente vendrão orgulhosos, hipócritas, a quebrantar o coração por aquilo que você falou. E o comportamento dele, nem que seja pela dor, será diferente. Jairo chega, se prostra e fala, Senhor, tem misericórdia, vem na minha casa porque a minha filha está morrendo. E o Senhor fala, vamos. Eu imagino para aquele homem, mestre da sinagoga, não tinha se ajoelhado diante de ninguém. A palavra fala em outro texto que eles oravam de pé, sabe? Eles eram super crentes e super homens. Mas a morte, a dor, a ameaça de uma perda familiar dobrou o homem duro nos pés de Jesus. Mas Jesus não queria só isso. Ele chamou a atenção do Senhor. Ele vai para a sua casa com a solução.
Ele deu tudo para chamar a atenção de Jesus. Ele colocou todo o seu empenho. Ele despojou do seu orgulho. Ele se esvaziou da sua vaidade. E ele se jogou. E de repente, quando tudo parece que vai dar certo, uma mulher cruza no meio do caminho. E não uma mulher qualquer, uma mulher impura. Nem tinha que estar no meio da sociedade. Toca na orla do mestre. Um alvoroço danado. E Jairo pensando, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Só que ele permaneceu ali quietinho. Porque seguramente alguém falou para ele, deixa o mestre trabalhar do jeito dele. Se você foi se prostrar, chega até o final. Se você já se jogou, se joga de tudo. Se você já foi, vai, irmão. É daqui para a glória. Jesus pergunta quem me tocou, o outro fala quem tocou o Senhor, está todo mundo apertado, alguém me tocou, aí a mulher de repente lá na pressão de quem me tocou, quem não me tocou, eu toquei e tal, e tal. Aí chega uma notícia externa de quem não se prostrou, de quem não estava no caminho, sempre estão. Irmão, se você quiser despertar vozes externas, é só você se prostrar aos pés de Jesus. Chegou um e falou, por que perturbas o mestre? Sua filha já morreu. Jesus, ele é de palavras curtas e concisas. Ele falou, não tema e somente creia. Ele chegou, entrou na casa e converteu um milagre de cura em um milagre de ressurreição. Quanto mais é a entrega, mais é a magnitude do que você vai viver no Senhor. Quanto mais é a tua paciência, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Jairo se esvaziou de tudo e permitiu ser curado no caminho. O problema nosso é que nós não gostamos do caminho. O caminho é doloroso. Pois o mesmo ele fez com Ló. Ele foi levar um plano de salvação, mas ele não ia entrar na casa de Ló sem antes colocar Ló no teu lugar. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Quem se lembra de Zaqueu? Zaqueu queria ver o Senhor no lugar alto, no lugar privilegiado. E o Senhor falou, desce, e eu entro na tua casa. E a palavra de Jesus foi, hoje chegou, não foi hoje chegou salvação para Zaqueu. Hoje chegou salvação para esta casa. A salvação do Senhor é íntegra. Quando os anjos entram na casa de Ló, lembrando que Ló vivia comodamente em Sodoma. Sodoma era farta em paz, era uma cidade com uma extrema paz. Os anjos entram na casa, Ló prepara um banquete e prepara pão sem fermento. Quando a presença entra na casa, tem mesa. Mesa fala de comunhão e pão sem fermento fala da palavra sem mistura. Estamos comendo muita coisa misturada, mas a única que vale é o que está escrito em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, 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 é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor fala, eu vou andar rápido porque esse relógio não está crente. Não tá, porque faz 2 minutos, era e meia. A palavra fala que quando eles estão aí banqueteando, havia palavra, havia comunhão. Porque na casa do Senhor tem isso, tá? Fica na casa. Sai da casa não. Aqui na casa tem banquete, tem comunhão, tem pão sem levadura, sem mistura. Fica na casa. É mentira do diabo que a gente pode ser crente lá fora. Porque a mesma sentença de Sodoma é a que tem para o mundo lá fora. Não é outra diferente não. Fica na casa do Senhor. A palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala que de repente chegou os homens de Sodoma.
furioso, manda esses homens sair daqui. Interessante que Ló viu os homens de longe e foi e se prostrou. Porque quem anda com o homem de Deus reconhece a presença de Deus. Mas os sodomitas, eles não reconheceram a presença divina. Para de esperar do mundo que eles reconheçam o que você é e o que você carrega. O mundo não conhece a presença de Deus. O mundo jaz no maligno. Ele está condenado. E eles falaram, saiam para fora porque vamos abusar deles. Que ousadia. Que ousadia. Sabe o que mais me entristeceu nessa... Não entristeceu, mas me chama a atenção porque é tão atual essa palavra. Ló estava dentro da casa, a presença estava dentro da casa. É um plano de salvação para aquela família inteira. Tinha pão, tinha banquete, tinha comunhão. E de repente, quando aqueles homens batem na porta e começam a ameaçar, a palavra fala que Ló saiu, fechou a porta por detrás e foi, chamou eles de irmãos. Esses são aqueles que quer a presença, mas quer também fazer aliança com Sodoma. Sodoma não é teu irmão. Sodoma, os irmãos estão aqui dentro da casa. Fechou a porta por detrás e falou, não os toquem, irmãos, porque eles estão debaixo do meu teto. Ló, sério que você pensava que era o seu teto que mantinha a presença na casa? Oh, aleluia, Senhor. Oh, alamando que le mando rebaiacho. O inimigo está batendo na porta e dizendo que saia para fora. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ló estava dentro da casa, estava a presença da casa, e ele saiu para fora para bater boca com o inimigo, irmão. O que mantinha a integridade física de Ló era a presença. Ele estava dentro da casa. Tem muita gente que está saindo lá fora para bater boca com o mundo, com ideologias, com leis, com decreto. E o Senhor está dizendo, permaneça na casa. Fica dentro da casa. Aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem renovo. Fica na casa. A palavra do Senhor fala que quando Ló, tentando convencer aqueles homens de não entrar, a atacar, chegou até a oferecer as suas filhas, e eu não quero entrar nesse tema. Os homens não quis saber e foram para cima. Satanás não te persegue por você. É pela presença. É pelo que o Senhor está fazendo. É pelo decreto que já foi feito lá na cruz do Calvário sobre este mundo perverso e cruel. Satanás, quando ele te chama para fora e manda você sair da presença, não é porque ele tem algo melhor que oferecer para você, não. Ele só quer te levar você para o cúmulo daquilo que ele já está condenado. E o Senhor fala que, a palavra fala que quando Ló tentava, aqueles anjos tentaram arrombar a porta, mas os anjos abriram a brecha, meteram a mão em Ló, puxou ele para dentro e cegaram aqueles homens. E aqui eu quero entregar uma palavra da parte do Senhor. Assim te diz o Senhor, você que pela pressão do mundo, pela pressão do inimigo, pela pressão da sua família, você saiu da presença e foi lá fora. O braço de Jeová está esticado para tirar você para dentro. Aleluia. O teu lugar é aqui dentro.
O teu lugar é na presença. Não é você discutindo com o mundo para manter a tua família protegida. É você na presença e Deus cegando os teus inimigos. A palavra fala que aqueles homens ficaram cegos e não encontravam Eló por nenhum lugar. Fica na presença, porque quando Satanás bater na tua porta, vai ser Jesus que vai abrir. Você não está aqui para pelear com o mundo. Você está aqui para permanecer na presença. É Ele que peleia por ti. É Ele quem defende a tua casa. Permaneça na presença. Permaneça na presença. Lá em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Eu ver se eu consigo falar, porque parece um trava-língua. O soldado em serviço. Pastor, não me julgue. O soldado em serviço não se distrai com as coisas civis. O que são as coisas civis? As coisas lá de fora. Mas ele está concentrado em fazer a vontade daquele que lhe recrutou. Então o que nós estamos fazendo? Fechando a porta da casa do Senhor aqui atrás, indo lá para o mundo, a discutir com o mundo para deixar nossa casa em paz. Que argumento é esse? O inimigo não tem nada que nos oferecer. O mundo não tem nada que nos oferecer. O Senhor falou: no mundo tereis aflição. O inimigo aperta, a sociedade oprime, o governo decreta leis e nos estampa na nossa cara e disse: agora é assim. E o Senhor fala: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Canaã é bem ali. O Senhor falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo está hoje aqui dentro desta casa, dizendo para esta igreja: tem bom ânimo. Porque é o mesmo Jesus que falou que no mundo teremos aflição. Foi o mesmo que falou assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não vos haveria dito. Mas Ele disse. Ele falou: se não fosse, eu não teria dito. Mas Ele disse. E a palavra disse que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então Ele disse, Ele falou: e eu vou preparar lugar e voltarei. Que Ele mandou calabaiachou. Ele disse: eu vou. E Ele já foi. 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 E nós estamos aqui dentro da casa, debaixo da presença, esperando Ele voltar e nos levará com Ele. E aonde Ele está, eu estarei, vocês estarão. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. A igreja está viva. Aí uma mentira do diabo de que nossa, a igreja está débil, a igreja, qualquer pessoa que falar que a igreja está débil vai contra a palavra do Senhor. Porque Ele disse: Pedro, tu és pedra, pedrita, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Se eu falar que a igreja está débil, eu estou dizendo que ela está prevalecendo. Ela está sendo derrotada. A igreja do Senhor está mais viva que nunca.
O Senhor está dizendo, fica na casa, fica na presença, senta na mesa, banquete. Ai, mas o mundo está quebrando o pau para todo lado. Tá mesmo, irmão, tá mesmo. Mas o que o mundo faz, compete ao diabo. Mas o que nós faz, compete àquele que nos chamou para uma vida nova, para uma vida limpa, para uma vida santa. Ele é poderoso. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele resgata, Ele te coloca a palavra na tua boca. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Eu um dia saí da casa, irmãos. Eu não aguentei a pressão. E eu saí. Não saí nem por pecado, nem por nada. Nunca tive saudade do pecado. Eu amo a Jesus. Mas por coisas que aconteceu dentro da casa, e eu ser muito nova, convertida, acabava de perder minha mãe, meu avô, de uma morte super trágica. Eu não quero colocar a culpa em ninguém, a culpa é minha, porque eu tinha que ter olhado para Cristo. Ele é o autor e é o consumador da minha fé. Eu saí da casa, e na minha vida se cumpriu uma das palavras mais duras da Bíblia, para mim. É quando Jesus, ele estava contando uma espécie de parábola, e fala que um homem, né, uma casa, ela foi limpada. Né? Ela foi limpada e foi expulsado o demônio daquela casa. Mas aquele demônio foi, e chegou um tempo, ele falou, nossa, eu lembrei daquela casa que eu morava antes, eu vou lá ver como é que tá. Aí ele chegou, estava desadornada, adornada, limpa e vazia. E ele entrou com 7 mais. Eu passei de ser uma menina completamente, uma menina séria, estudiosa e tal, a ser uma pessoa que eu fiz coisas que nem eu mesma acredito. Todos os dias, irmãos, eu tentava voltar para o Senhor. Eu não podia dormir se escutar uma pregação da Camila Barro, porque senão eu entrava em estado de pânico. Satanás, ele falava, ele ameaçava, porque quando você sai da presença, você dá legalidade para o inimigo fazer o que ele bem entender. Até que um dia, eu fiz como Jairo. Eu coloquei a minha cara no pó e pedi ao Senhor que Ele me desse 24 horas na sua presença e que me levasse com Ele. Porque eu não queria ir para o inferno. Eu tinha uma certeza viva de que eu não queria ir para o inferno. Mas eu não queria mais viver assim. Como eu era uma pessoa totalmente alcoolizada, eu tive o problema da dependência do álcool. Então, e do cigarro, era muito difícil. Então, eu pedi 24 horas. Eu me encerrei no meu quarto da minha casa e fui orar. E fiquei ali lendo a palavra do Senhor. Eu lembro que eu não podia orar porque quando eu ajoelhava doía todo o meu corpo. Mas inventei de colocar uma pregação do Eliseu Rodrigues. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Que ele falava assim, se você não orar, você vai pecar. Eu falei assim, eu estou pecando, gente. Eu estou tentando orar para deixar de pecar. Se você não orar, você vai cair. Eu falava, eu estou caída. E ele falava, irmão, até hoje eu escuto Eliseu assim no meu ouvido, tá? Então eu tive uma ideia maravilhosa, irmão. Eu recomendo para todos que estão lutando batalhas espiritual. Eu decidi ler o Salmo 119 de joelho. Como ele é muito largo, então eu passei de 5 minutos a meia hora de joelho. Nem que fosse lendo o Salmo 119. O Senhor me deu um dia, 24 horas, 48, 72. E nas 72 horas, Ele me renovou as línguas. Ele me libertou de todos os meus vícios. Ele abriu o meu entendimento para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui. Aleluia, Senhor. E eu sou uma pessoa que como eu não tinha pastor, eu não tinha ninguém que me orientasse. A única pessoa que de vez em quando me orientava era o Ravi. Uma vez na vida, quando nós via, e ele só briga, a gente só dá bronca na gente. Aí, eu fui liberta pela palavra.
Eu amo a palavra do Senhor. Eu lia um versículo e eu olhava para o céu e falava: Jesus, se o Senhor não mente, isso eu tenho que cumprir. Primeiro eu comecei para libertar do vício. Foi aquele salmo que creio que está em 1 de Coríntios, o segundo, que fala que o Senhor não dá nenhuma tentação que você não possa resistir, mas Ele te dá o resgate para você resistir. Aí quando veio as tribulações, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vivia repetindo isso 24 horas. Era terrível. Mas já quando eu levava um mês mais ou menos, já estava firme. Eu pensava na minha cabeça que servir a Deus era fazer a obra de Deus. Eu pensava literalmente que servir a Deus, agradar a Deus, era fazer a vontade dele. Aí eu lembro que nós vinha da igreja. Eu quero falar isso aonde eu for. Daqui 100 anos, se o Senhor me permitir viver, que eu não quero viver 138 anos mais, se fosse assim, eu queria falar. Eu saí da igreja, eu ia para a casa do Ravi, para a finca do Ravi, da Deise, e eu cheia de Deus, gente, cheia de mim mesma, falei: ai, cunhado, como eu quero fazer a obra de Deus. Ele com um cubo de água fria desse tamanho, jogou na minha cara e falou: cunhada, como você mesmo falou, a obra é de Deus, não é tua. Segundo, cunhada, se você pertence a Deus, você é ferramenta do Senhor, Ele vai usar você ou não. Então você procura andar com Deus, ter uma boa relação com Deus, e assim, quando Ele quiser te usar, Ele te usa. Aí eu murchei, fui para casa e me ajoelhei e li uma palavra do Senhor, que é muito forte. Eu quero terminar com essa. O Senhor fala assim: aquele que ouve a minha palavra e a obedece, que é como uma casa alicerçada sobre a rocha. Vem o vendaval, vem o vento, vem a inundação, e ela permanece de pé. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a obedece, vem o quê? O mesmo. É indignante? Não sei. Mas vem o mesmo. Vem as tempestades, vem os ventos, as mareias, sopra daqui, golpeia de lá, é Satanás batendo na porta, o inimigo batendo na janela. Mas aquele que não ouve a palavra, não a obedece, esse faz como Ló. Ele fecha a porta e fala: eu quero a presença, mas eu também quero levar bem com vocês, porque vocês são meus irmãos. Aí naquele momento a casa faz psh. Então hoje eu quero deixar aqui para esta igreja, na oportunidade que o Senhor me concedeu, fica na casa, fica na presença, permaneça. Se você está lutando por um filho, por uma filha que está no álcool, na droga, na prostituição, não há lugar tão duro que o Senhor não possa chegar. Não há lugar tão profundo que a presença não possa chegar. Faça como Jairo, se joga. Faça como Jairo, se joga. Fala: Senhor, vai lá na minha casa, Senhor. Vai lá na minha casa. Calamando que lhe barraiaçou. Vai lá, Senhor, na minha casa. Vai lá na minha casa. E saiba uma coisa: no dia que o Senhor entrar na tua casa, Sodoma inteira vai ficar incomodada. Vai bater na tua porta, vai ameaçar, vai gritar, mas você senta na mesa, pega pão sem levadura, come, porque quem abre a porta é Jesus. Orecalamando rebaiachou. E nós vamos cantar um refrão desse hino que está na minha cabeça, porque a pastora Sara falou: minha filha, você só prega, minha filha. Porque, cara, eu vim aqui, eu falei: gente, eu vou levantar o meu ministério de louvor. Aí ela falou: não, minha filha, aqui não. E assim, gente, porque nós está... Rubem, ajuda aí. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo debaixo da pressão. O inimigo, ele está pressionando mesmo. Mas, gente, a presença do Senhor, ela é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Quem intercedeu por Ló foi Abraão. Mas a palavra fala que o Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. E se for a pouco, o Espírito Santo está intercedendo com gemido inexprimível. Isso tem tudo para dar certo. E nós
cantar assim. Irei eu pra linda cidade. Vai. Quase. A Deus eu de sempre louvar.